Boa noite, queridos irmãos. É um prazer estar aqui de volta, aqui na frente. Estava afastado um pouquinho da casa, sentindo uma falta danada desse contato aqui. Quando a Simone me ligou umas 3 semanas perguntando, você vai poder vir? Falei, vou, imediatamente vou. Então a gente deu um jeito para vir, foi buscando o livro do André Luiz na garagem para estudar e estamos aqui prontos para vocês. O tema de hoje é fascinante, a vida no mundo espiritual. É um tema que existem muitas palestras de realmente palestrantes gabaritados na internet. Vocês vão ver Divaldo falando, vão ver Haroldo falando. Então, eu sou só um repetidor aqui, um falante que estudou para repassar para vocês um pouquinho. Mas é um tema infindável. Eu poderia ficar aqui 6 meses falando sobre esse tema e não esgota. É um tema que tem muita coisa legal. E é uma coisa importante para a gente aprender e edificar dentro do nosso coração, porque a nossa vida é essa. Essa é a nossa vida. Nós estamos aqui temporariamente. A gente está aqui como viajante, como um viajor, como diz o Emmanuel. Então a gente tem uma hora que chegou, uma hora que vai embora, como uma viagem qualquer, né? Com uma linha e tudo. É igualzinho. Então a gente está aqui só temporariamente. Então a nossa vida real é o que a gente vai falar hoje. É importante que a gente se sinta dessa forma, né? E não como um ser material que a gente é hoje. O trabalho todo é baseado em livros do André Luiz. E também um pouquinho do Livro dos Espíritos, eu falo muito pouco do Livro dos Espíritos, mas é baseado basicamente no André Luiz, que ele é o grande repórter nosso nesse momento, desde a década de 40, com o Chico Xavier para frente. Ele fez uma série de livros, inclusive eu vou fazer em seguida, na página seguinte, uma publicidade rápida, aí uns 2 minutos dos livros dele, para que a gente possa ter ideia do quanto é importante o trabalho dele. Como diz o Haroldo, o livro os livros do André Luiz não é para a gente ler, é para a gente devorar. É como a gente está com sede e tomar ele como se fosse água. O livro é muito interessante, muito intenso e traz para a gente todas as informações que a gente procura. O André Luiz começa em 1943 com o livro Nosso Lar, que foi quando eu comecei aqui na Casa Espírita, fazem pouco mais de 6 anos. Eu tinha lido só livros do Allan Kardec e não tinha tido ainda experiência. Então, no momento que a gente começou o ESD, me caiu esse livro na mão. Então, esse livro muda a vida da gente. Quando você lê, é diferente do filme que a gente assiste. O livro traz para a gente informações e coisas bastante precisas. E o André Luiz não floreia, ele não faz aquela mistificação. Então, ele traz realmente a informação precisa do que está acontecendo no mundo espiritual. E a gente traz isso aí. Quando você lê o livro, você vira espírita e espírito. No mesmo momento. Você se sente um espírito e você vira espírita. Se você ainda não é, está indeciso, leia esse livro que você vira imediatamente. Reparem nas datas, ele começa exatamente após ou no final da Segunda Guerra Mundial. Então, não é coincidência. Ele começa a falar do mundo espiritual no momento que está chegando cargas e cargas de seres desencarnados, né? Em 44 ele faz Os Mensageiros, livro que a gente já estudou aqui na casa muito. Começa a falar já em 44 da importância do Evangelho no lar, da importância de a gente fazer a reforma íntima, coisas que a gente vem estudando no centro, no dia a dia, sempre aqui. Continua a publicidade do André. Depois a gente fala do tema. 45 ele faz o Missionários da Luz, um livro por ano, ou seja, a sequência. Ele desvenda aqui os segredos da providência divina, ele vai falando da renovação da vida, da reencarnação. Obreiros da Vida Eterna, ele traz uma novidade para a gente, que a gente não vai parar de trabalhar nunca. Então, quem pensou que desencarnando fosse ter umas fériasinhas, pode tirar o cavalinho da chuva, continua trabalhando, esteja onde esteja, qual estágio que a gente esteja, a gente vai continuar trabalhando. Ninguém morre, outra novidade grande. A gente pode desencarnar, mas vai continuar trabalhando e vivo na vida real, que é o nosso mundo espiritual. Essa morte, essa paralisia que a gente sofre no corpo físico é uma coisa absolutamente a menos de troca. Você está trocando, você está tirando essa roupa e indo de volta para casa. Em 47, ele faz No Mundo Maior, um livro que é absolutamente maravilhoso. O preâmbulo desse livro, o Emmanuel fez, eu até trouxe ele aqui, porque tem passagens maravilhosas, se encaixam perfeitamente com o tema. Eu vou ler uns pedacinhos pequenos para vocês terem uma ideia. O Emmanuel começa o preâmbulo desse livro com essa mensagem, chamada Na Jornada Evolutiva. Dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem de metrópoles, das vilas e dos campos. Raros viveram nos montes da sublimação. A maioria constitui-se de menores de espírito. Não chegaram a ser homens completos.
Então ele está dizendo, ele está se referindo exatamente nessa gama. Mas enquanto eu estou falando aqui, milhares de pessoas estão desencarnando no mundo. Então tem pessoas na África, aqui em Nova York, desencarnando. E isso passava na minha cabeça. Como pode ser, né? Vamos dizer, a pessoa que nasce na África e tem uma chance de vida tão pequena de educação, de evolução moral, de percepção, comparado com alguém que vive aqui. Por exemplo, em Nova York, em Manhattan. Como é que esse cara desencarna? Vamos dizer, a análise, o julgamento, não é. É óbvio que não é o mesmo. É óbvio que é proporcional ao que ele recebe. Vamos dizer, Deus é a única pessoa que nos julga. E ele é justo, ele é absolutamente justo. Mas é óbvio que se você tem uma carga de informação maior, uma possibilidade maior, a exigência vai ser maior. Não vai ter que cobrar uma carga que você nunca teve. Mas se você teve, sim, será cobrada. Ele continua falando ainda de uma forma bastante clara. Onde albergar a estranha e infinita caravana? Onde albergar toda essa gente? Toda essa gente tem um espaço. Todos nós, não importa o grau que a gente esteja, possamos estar péssimos, abaixo de 0. Tem um espaço para a gente. Vai ter um lugar onde a gente vai se encaixar e nós vamos ter oportunidade de aprender e evoluir. Como designar, Emmanuel continua, a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagem tão diversas? Então vocês veem como é fascinante o mundo espiritual, como é preparado de uma forma absolutamente precisa e delicada, como tudo é pensado. Então, a pessoa que tem uma formação melhor, que, por exemplo, você gosta de ler, você tem fissura por leitura, tenha certeza que você vai estar numa colônia onde você vai ter possibilidade de ler. Se você gosta de falar bobagem, beber, fumar, usar droga, você tenha certeza que você vai estar no lugar exatamente desse estilo. Você vai estar porque você vai estar lá exatamente o que você é aqui. Não tem mágica, não existe mágica. É a realidade. O que você é aqui, o Roberto de hoje, é o Roberto de lá, mas não é o Roberto que está falando aqui. É a verdade, é o que está aqui dentro. É o que conta, é o que está aqui dentro. Né? A gente se engana aqui no mundo material, mas lá em cima, na análise, não. Nós somos o que a gente é. Ele fala ainda que perante a Suprema Justiça, o africano e o inglês fluem dos mesmos direitos. Provavelmente, porém, estão distanciados entre si pela conduta individual diante da lei divina, que distingue, invariavelmente, a virtude e o crime, o trabalho e a ociosidade, a verdade e a simulação. Então, às vezes, a gente simula que é bom, que é homem de bem, mas essa simulação a gente só está nos auto-enganando. Então, é um momento que a gente, lendo os livros de André Luiz, a gente consegue perceber o quanto é importante a gente despertar. Né? A boa vontade, a indiferença, né? Coisas desse tipo. Então, Emmanuel coloca, como avaliar com uma bitola única todos esses seres? Então, é impossível, né? Deus não teria como, sendo justo, avaliar com a mesma ferramenta. Então, é óbvio que tem que pesar o que essa pessoa, as chances que essas pessoas tiveram. Então, mas é óbvio que tem que pesar isso, né? O selvagem que haja eliminado semelhantes a flechadas teria recebido no mundo as mesmas oportunidades de aprender que felicitam o europeu supercivilizado que extermina o próximo com uma metralhadora? É diferente. Então, o mundo existe essa justiça, então esse acerto, essa balança, esse equilíbrio vai acontecer. Então, a gente precisa se preparar e aproveitar o que a gente tem de encarnação para que a gente possa se ajeitar e melhorar nossa condição moral para voltar melhor, né? E a missão do André Luiz é exatamente essa nos livros dele, de revelar os tesouros que a gente é herdeiro. A gente tem muita coisa que a gente sabe, que está aqui na nossa mão, na nossa consciência, e a gente, de uma forma ou de outra, esquece ou faz que esquece. Então, esses assuntos, esses temas dele, esses livros dele, são sempre bons para que a gente possa relembrar. Vamos seguir um pouquinho. Em 49, você vê, ele pulou um ano, não fez o livro em 48, ele fala de libertação, né? Ele mostra outra série de informações, nos informa de intercessão realizado pelos espíritos superiores em benefício dos homens, mostra a evolução da misericórdia divina, ele começa a mostrar as coisas que acontecem quando as pessoas começam a melhorar no mundo espiritual, quando você começa a se libertar. Às vezes você cai em umas áreas negras, porque o teu espírito se encaixava naquele momento, naquela área negra. E você, por vontade própria, por mérito próprio, consegue se sair, consegue se libertar. Então tem essa possibilidade também. A propaganda continua mais um pouquinho. Entre o céu e a terra, ele nos traz um romance, uma história interessante que eu vi numa palestra do Haroldo. O Chico estava no final desse livro, na casa de um casal em São Paulo, um casal chamado Galvez, se eu não me engano, acho que esse é o nome. Ele estava nos últimos momentos desse livro e ele acabou o livro perto da meia-noite. Ele falou para o Galvez, ele falou, Galvez, eu preciso ir num bairro, citou um bairro que ficava a 2 horas da casa do cidadão. Ele falou, mas Chico, meia-noite? Eu falei, Galvez, eu preciso ir lá hoje, que eu estou terminando o meu livro, eu preciso ir nessa casa. Mas você sabe, ele falou, mais ou menos, não sei bem, mas mais ou menos. Ele falou, mas meia-noite, Chico, a gente vai sair. E lá se foi, o Chico era teimosão, foi.
Aí chegou no destino, foi lá, chegou no lugar, falou, aqui é o lugar. Chegou onde vai, entra aqui, direita, entra à esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Falou, para, é essa casa aqui, parou. O Chico desceu, foi na porta da casa, fez uma prece, longa lá de uns 3, 4 minutos, e o casal começou a entender, será que ele veio aqui só fazer a prece? Por que não fez a prece em casa, né? Com a comodidade que é normal na cabeça de todos nós, né? Aí ele fez a prece e voltou para o carro, o senhor perguntou, mas Chico, por que você veio aqui fazer a prece e não fez a prece em casa? Ele falou, porque eu acabei de escrever esse livro e os personagens que estão reencarnando dessa história verdadeira e real acabaram de estão nessa casa. Então eu vim agradecer a eles a oportunidade de estarem me dando essa história, de terem me passado essa história através do André Luiz. Então vocês veem como uma coisa é, como uma coisa flui, né? Aí ele continua em 54 nos domínios da mediunidade, um livro que a gente já estudou muito aqui na casa também, nas quintas-feiras. Ação e reação, onde ele mostra bem essa parte negativa dos seres nossos, assim, da forma que a gente é negativo, que a gente fica nessa crosta da Terra, e ele mostra, esse livro é bem presente do que a gente é, na verdade, assim, quando tira, quando no fringir dos ovos, né? Vamos dizer, ele mostra essa forma que a gente precisa ser, não punido, não é essa palavra exata, mas a gente precisa ser colocado, de certa forma, nos eixos para que corrijam as atitudes que a gente tem tomado, e ação e reação mostra isso, quando mostra que explica o que o passado da gente reflete no presente. Hoje a gente é o que a gente plantou, e a gente vai ser amanhã o que a gente está plantando hoje. É só um reflexo, né? Ele mostra exatamente isso. Está acabando, esses são os últimos. Evolução dos Dois Mundos, é outro livro muito interessante, que ele mostra toda essa noção de imortalidade. Mecanismos da Mediunidade, outro livro que a gente estudou muito na casa também. Conduta Espírita, esse foi psicografado pelo Valdo Vieira, é uma exceção, os outros todos são pelo Chico. E A Vida Continua também é o de Valdo e o Chico, tem até filme brasileiro com esse título. Tem outros, tem Agenda Cristã, Obsessão, Sexo e Destino, ele tem outros livros, vamos dizer. Então ele tem uma gama de livros que vocês devem, se não tiver aqui na casa, não precisam comprar aqui, mas tem PDF deles. Então, vamos dizer, procurem ler, procurem procurar, não precisa ser nessa ordem, mas procurem ler, procurem se informar, porque são a base do espiritismo. Realmente vocês vão se sentir espíritas a partir do momento. No Sexo e Destino, um livro interessante, o Félix, por exemplo, que era o benfeitor da história, ele que tinha, é um filme que mostra uma série de mulheres que foram derrocadas na vida por situações, e esse Félix, que era o benfeitor, ele que tinha derrubado todas, mas por mérito próprio, ele resgatou essas pessoas de locais negativos e conseguiu fazer com que elas mudassem de vida, ele também superou. Então é um livro muito bonito. Então todos esses livros trazem lições para a gente, de uma forma muito bonita, sobre o mundo espiritual. Agora vamos começar com algumas coisas baseadas nesse estudo, mas eu fiz algumas perguntas e respostas, porque eu sei que a gente é curioso. Então a gente quer saber algumas coisas, a gente tem coisas na cabeça, então eu procurei fazer umas 15 questões, 20 questões, e a gente vai colocando. A pontuação não deu tempo de fazer, não está pontuada, e tem alguns erros de grafia. A minha esposa, quem corrige, ela não teve tempo, então a gente vai conseguir entender. Uma pergunta, é tudo baseado em André Luiz, em nada aqui é a palavra de Roberto. É possível separar entes queridos em duas colônias, em duas diferentes colônias? André Luiz, num dos livros deles, diz bastante claro, nós não somos, né? Nós estamos. Estamos pai, estamos mãe, estamos esposa. Após abandonarmos esta vestimenta, nós seremos cidadãos do universo. Não estaremos limitados à visão da carne, que a gente tem essa visão limitadíssima, né? Mas mesmo assim nós estaremos intimamente ligados pelo laço inquebrantável do amor. Se você ama alguém verdadeiramente, de coração, e essa pessoa tem vínculo com você de outras fases, de outras encarnações, óbvio que você vai ter um relacionamento com ela, e é bem provável que eles estejam mais ou menos balanceados no mesmo grau, né? Então é importante nessa situação, para que a gente se encaixe, que tudo que se fala aqui é espiritual, não é nada encarnado, é espiritual. Então, mas é verdade, não é mentira, não é faz de conta, é verdade. Então, mas é uma coisa que é o que está no coração da gente, não o que a gente fala, o que a gente demonstra, é o que está aqui dentro. É isso que conta. Vai ter um momento que já a gente vai chegar nesse ponto de encontro, vai ter um momento que todos nós vamos chegar nesse momento que a gente vai desencarnar. Não tem saída, essa é uma notícia que todos vocês já sabiam, mas vamos desencarnar. Pode desencarnar hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, vamos dizer, a gente precisa se preparar, a gente precisa se auto-melhorar, se auto-beneficiar, se auto-reformar, para estar melhor preparado. Para naquele momento que você se desvincula do corpo, você saiba se comportar, como fazer. Eu lembro das aulas da Priscila, no ESD 3, que ela nos mencionava, não fica olhando para trás,
Saiu do corpo, viu que está paradão, continua andando, não olha para trás e segue. Então é exatamente isso, porque se você fica na crosta, você fica parado, fica consumindo aquela energia, você vai ficar obsediando todos os seus familiares, prejudicando a você, que você está perdendo a possibilidade de melhorar, e prejudicando todos aqueles que ficarem. E de certa forma, você não pode fazer mais nada, porque o mundo físico acabou, né? Como é a vida no mundo espiritual? Os espíritos trabalham, comem, dormem. Tem farta, todos os livros dele falam sobre isso. É exatamente igual aqui, não muda em absolutamente nada. Um pouco mais adiantado, obviamente. Boa parte da tecnologia que aqui está chegando já existe no mundo espiritual há algum tempo. O fato é que nós sabemos que não existe o vazio, não existe o nada. Então tudo é preenchido, tudo tem espaço, tudo tem lógica. A gente fala muito do umbral, as pessoas têm pavor do umbral. Então a gente vai falar de umbral já já. O planeta Terra é uma circunferência, que seria, vamos dizer, como se fosse isso. O umbral é uma circunferência maior que está em volta do planeta Terra. Então, a gente não tem como sair daqui desencarnado e passar sem passar pelo umbral. Não tem. O que você pode é não se encaixar com o umbral. Você pode não ter ressonância no umbral. Aí é diferente. Se o teu espírito é de um nível que já está melhor, que já não se encaixa no que o umbral te prende, você se solta. Agora, se você se identificar com o que tem no umbral, se a tua verdade for aquela, você fica, porque essa é a nossa verdade. Existem muitas colônias para onde iremos? Haverá sempre espaço para nos acolher, sempre baseado no nosso estágio espiritual, educativo e moral. Para qualquer colônia que nós formos, será uma colônia condizente com o nosso estágio. Então a gente aprende muitos nomes, né? Você vê, a gente vê as palavras que ele usa, tem colônias, tem áreas de preparo, tem áreas de reparo, tem áreas de atendimento, mas a gente sempre, dependendo do nosso estágio, a gente é atendido na crosta terrestre antes de subir, dependendo das nossas possibilidades de crescimento, a gente tem condições melhores e chances melhores de evoluir, de melhorar, até mesmo no momento do desencarne. Mas depende de tudo do que a gente está carregando e tudo que a gente já aprendeu, né? No nosso lar, por exemplo, que é a colônia que todos os espíritas sonham em ir, é uma dessas colônias que a gente pode ir, desde que você tenha méritos e qualificações para ali estar, né? No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, pelo Chico, né, ele revela como vivem os espíritos nas cidades espirituais. Ele diz essas cidades são todas referentes ao Brasil, porque os países, vamos dizer, se você pegar um mapa terrestre, em cima das principais cidades existem as colônias espirituais. Então, vamos dizer, uma pessoa que mora no Japão não vai para o Nosso Lar, muito provavelmente, porque ela tem as colônias dela naquele local. Então, às vezes, essas cidades são mais verificadas com o Brasil, porque eles faziam as psicografias no estilo brasileiro, no estado, né, brasileiro. Então, essas são as mais famosas, que eles falaram sempre: Alvorada Nós, Nosso Lar, Novos Horizontes. Entre outras casas de entretenimento, eles vão falar de Fabiano de Cristo, a gente vai falar dele já já. Como são essas cidades espirituais? Como são essas cidades? Elas são exatamente iguais às nossas, né? São variadas, vamos encontrar desde aquelas que têm uma característica bastante humana, como somos nós, né? Para atender aquele grau de espíritos ainda muito apegados aos hábitos terrestres. Então, o que quer dizer? Tem um local que a espiritualidade percebe, mas quem está te analisando percebe que você não tem condição de se afastar do planeta Terra ainda. Então, você vai ficar num local onde você está vivendo mais ou menos essa emoção que você vivia quando encarnado. Então, você vai estar no local assim, para que você possa dali se libertar e poder superar, entendeu? Até aquelas expressões mais sublimes. Se você é um artista, você é um escritor, uma pessoa que lê muito, uma pessoa que está realmente ajudando em alguma coisa, a evolução mundial e a sua própria. Óbvio que você vai ter um lugar diferenciado, você não vai ficar misturado com pessoas que estão bloqueando, que estão atrapalhando. Você vai para um local específico na sua atividade, no seu interesse, né? Quanto mais desmaterializado o espírito, mais livre dessas influências terrestres. Então, o que quer dizer o André Luiz nessa frase? Então, quer dizer, quanto mais preso à matéria, mais apegado ao dinheiro, às coisas da terra, às propriedades, às coisas que a gente vive no dia a dia, quanto mais apegado a isso no momento da morte, mais difícil vai ser para a gente subir. A gente fica na crosta tentando se soltar, tentando aprender a se liberar, né? Se libertar. Então, para você subir para um lugar melhor, você não pode estar materializado, você tem que estar desmaterializado. Então, esse é um procedimento que a gente pode aprender. Eu sei que é difícil no planeta Terra encarnado a gente falar em desmaterialização completa, é impossível, né? Mas a gente pode criar um equilíbrio e evitar uma situação total do material ser tudo e a espiritualidade ser nada. A gente pode dar um equilíbrio para melhorar essa situação. Como são feitas essas cidades? O André Luiz nos mostra que o mundo terrestre é uma referência muito boa
para a gente refletir sobre o que encontraremos no mundo espiritual. Nós vamos encontrar desde aqueles elementos rudes no conhecimento, as pessoas brutas, criminosos, bandidos, pessoas desinteressadas, que vêm aqui na Terra e você vê a pessoa comete uma série de atrocidades, vamos dizer, esses são os rudes, né? E na manifestação, montando aqueles agrupamentos que nós temos aqui, igualzinho no planeta Terra, né? Tem aqui, você tem gangues, você tem que fazer a mesma coisa, a mesma situação, o que ele é aqui vai repetir lá, até que ele desperte, até que alguma coisa faça com que ele desperte e aprenda e se movimente. Vários deles na nossa história evolutiva em nosso planeta. Desde aquelas mansões, aí já é o caso da pessoa que já é mais evoluída, ou aquelas organizações onde o apuro, a arquitetura, o bom gosto, a espiritualidade se revelam. Portanto, no mundo espiritual vamos ter desde os mais rudes, que ficam atrelados mais próximos à Terra, porque eles não têm condição de passar, eles ficam presos na crosta do umbral e da Terra, porque eles estão materializados, então eles não têm ainda força moral, força espiritual para ultrapassar, eles estão muito inferiores, eles têm que ficar. O Emmanuel fala na frase que nós somos homens ainda que não estamos completos. Então o Haroldo, numa palestra sobre um tema parecido com esse, num tema que ele homenageia o André Luiz, ele fala o que é não ser um homem completo. Mas é como ele fala, de uma forma clara, em 49, você vê, a gente passou 70 anos desse livro. E hoje acho que a gente está menos completo ainda, vamos dizer. Então, as oportunidades estão sendo dadas, o estudo está aí, os livros estão chegando, a informação chegando, e muitas vezes a gente está desperdiçando o tempo e passando, e a gente não engata. Então, as oportunidades são muitas, a gente precisa despertar. Nisso me coloco eu, não estou dizendo de vocês, não. Quem fala é quem mais está, o ouvido que está mais perto da boca é o que mais tem que ouvir. Como os espíritos se agrupam e se organizam em termos sociais? Por afinidades morais, definitivamente morais, como ele coloca. No mundo espiritual não teremos a miscelânea, a mistura, essa pluralidade de caracteres morais que reconhecemos aqui no planeta Terra. Porque no plano material é o ambiente das provas, das expiações, do preparo, dos aprendizados, em que uns influenciam os outros, numa escalada desde os mais rudes, primitivos, até aqueles que denotam excelências morais. Então, as afinidades morais lá vai ser totalmente a tua conexão. Então, vamos dizer, você vai estar lá com pessoas que são e que pensam exatamente como você pensa. Você vai estar num grau, imaginando que a gente tivesse uma pontuação, você está a 7,5, você vai estar numa areazinha, numa cidadezinha, que o pessoal é tudo mais ou menos 7,5. Vai ter alguém maior que você para te ensinar, um 8 ponto alguma coisa para te orientar, mas não vai ter nenhum 4,5 lá. 4,5 vai estar na área dos 4,5, 3. Então é mais ou menos assim, a grosso modo, as pessoas ficam exatamente com os afins, né? com quem ela tem afinidade moral. Que tipo de trabalho? O que a gente faz no mundo espiritual quando é desencarnado? Diz o André Luiz, de toda a ordem, consoante nós observamos no mundo terrestre. É igual, mesma coisa. Então, nós temos estrutura em que os espíritos vivem e obedecem aos nossos regimes de produção e de organização. Nós temos também estruturas com manifestações bastante promíscuas, tanto aqui quanto lá. Lá também tem pessoas que vão só para azarar, para atrapalhar, também tem, a mesma coisa. Em que os espíritos desatinados, desorientados, se viram, se encontram. André Luiz vai citar no livro Nosso Lar, que ele arrancava raízes, pois tinha a impressão de ter fome. Então, ele comia raízes porque a gente, quando desencarna, imediatamente após o desencarne, se você é muito materializado, você sente as necessidades aqui. Se você bebia, você vai obseder alguém que bebe para sentir o sabor da bebida. Se você fuma, você vai obseder alguém que fuma para sentir o cigarro. E ele sentia fome, né? Ele procurava as raízes para comer. Ele sentia a necessidade de se alimentar, coisa que não é normal, que lá em cima a gente já não se alimenta, né? Então, eles vão se apresentar essas características quanto muito atrelados, condicionados à vida terrestre, viciados até nesse sentido, e vamos encontrar outros que não necessitam dessas manifestações, que se ocupam das artes, da filosofia e das virtudes, pessoas mais elevadas. Ele menciona, num livro do Emmanuel, temos um romance chamado Renúncia, que é um livro maravilhoso, a gente tem aqui na casa. Ele tem uma personagem chamada Alcione, ela é uma pintora, então ela mora num planeta Sirius, que não está mais na órbita terrestre, então ela trabalha conectada a Jesus, ela faz parte de uma equipe de renovação do planeta, então ela está fora do planeta, ela já está num planeta fora daqui, fora dessa, vamos dizer, Terra, umbral, a angelitude está aqui em cima, vamos dizer, ela está fora disso tudo, que ela está ajudando Jesus de outra forma, de outra possibilidade. Um livro maravilhoso, um livro bem interessante para a gente atender. Uma pergunta bem interessante. As pessoas que tiveram doenças graves na Terra
e desencarnam, elas continuam ainda com esse registro, né? André Luiz nos mostra que tudo é um processo mental. Até o perispírito é marcado por problemas apenas daquilo que você carrega na sua mente. Observa-se que as criaturas deseducadas espiritualmente, que não atendem aos apelos da consciência, elas geralmente precisam de amparo e de muito cuidado no mundo espiritual. Tanto que existem os hospitais, como aqui, existem aqueles departamentos como o Nosso Lar, brilhantemente registra como o departamento da regeneração, que tem no filme que a gente viu, né, e tem no livro, onde temos espíritos de toda a ordem inconscientes, espíritos ainda atormentados, mas dentro de um processo de terapêutica. Não somente nas colônias, cidades espirituais formalizadas como o Nosso Lar, bem como naqueles postos de atendimento que existem incrustados no umbral. O umbral que rodeia a Terra, ele tem tem milhares de postos de atendimento, porque normalmente os seres que desencarnam da Terra, que são esses homens incompletos que se refere a Emmanuel, vão parar nesses postos de atendimento para poderem ali sofrerem algum tratamento, algum trabalho, para poderem melhorar um pouquinho, para subirem, para sediarem, para ir para um lugar definitivo. Isso é interessante. Quem era André Luiz no umbral? Né? Porque a gente sabe, por história, que o André Luiz era um médico no Rio de Janeiro, né? Foi médico quando teve encarnação, mas quando desencarnou ele não assume, ele estava no umbral, né? Ele não assume a postura de médico, ele voluntariamente se inicia na medicina transcendente do mundo espiritual, limpando vômitos. Então ele conseguiu galgar, foi por mérito dele, que ele foi tirado da situação que ele estava e teve a oportunidade de galgar esse trabalho e trabalhar com mentores mais evoluídos e produzir essa quantidade enorme de livros que é essa coleção dele. Na verdade, através da solidariedade que ele demonstrou, ele se candidatou a retomar o aprendizado no mundo espiritual. Eles não têm, né, a visão materialista que a gente tem aqui, própria dos mundos densos. Do mundo espiritual, a terapêutica tem outras vigas de sustentação. Então, vamos dizer, tudo que a gente analisa aqui não tem o valor que a gente pensa que tem lá em cima. Então, lá em cima, o que vale é solidariedade, é amor, é honestidade, mas é tudo que a gente tem que leva de valor quando a gente desencarga. Então a gente precisa se preparar exatamente para isso, para que a nossa bagagem, quando a gente chegar lá em cima, que a nossa mão não esteja vazia, né? Como explicar um umbral, né, que tanto aterroriza a gente que estuda e que entende um pouco de espiritismo? André Luiz nos mostra que a misericórdia divina é extraordinária, mas ele lembra uma coisa importantíssima: nós ainda não conhecemos o amor de Deus por nós, a gente ainda titubeia muito, a gente acredita hoje, mas daqui a meia hora a gente fala e cria situações onde a gente desmente essa crença que a gente tinha. Então, se a gente acreditasse em Deus piamente, como a gente fala, muitas das coisas que a gente faz na vida a gente não faria, né? Nessas zonas de sofrimento e de purgação espiritual, que André Luiz chama de umbral, temos diversos departamentos e uma estrutura impressionante, pois o umbral circunda completamente o planeta Terra. André ressalta que o umbral foi produzido e sustentado por energias malsãs. Então, é incrível, né? Nós, com as nossas energias negativas, que criamos e sustentamos as energias dessas pessoas despreparadas aí em cima, né? A criatura que pensa mal, que sente aquilo que não deve, sabe que não deve, mas continua fazendo errado, né? Ela está cooperando com esses ambientes sombrios em volta da Terra, mas nós somos responsáveis por criar isso, né? Isso não é criação de Deus, é um produto do homem, de suas energias. Deus não cria o mal, das nossas necessidades de aprendizado. As consequências nós colheremos, pois esses ambientes nasceram do nosso íntimo, nós que plantamos, né, essa situação, então obviamente que essa colheita é nossa. Nós nos encontraremos com essas realidades que nós plasmamos, a gente criou e a gente agora vai ter que enfrentar essa situação quando desencarnar. Mas a gente ainda tem tempo, nós estamos ainda encarnados, temos muitos anos de vida, a gente tem tempo de reverter, pelo menos em parte, essa história. Vamos ter que passar pelo umbral? É uma pergunta que todos nós fazemos por nós. Obrigatoriamente, diz André Luiz, passaremos pelo umbral, pois ele circunda a Terra, não tem como não passar. Geograficamente ele está assim, conectado com a Terra. Não necessariamente sentiremos o umbral. Então, esse sentir o umbral, de você perceber que ele é o teu lugar, é aquela coisa negativa que a gente precisa mudar dentro de nós. Vamos dizer, você só vai se conectar, só perceber que o umbral é o teu lugar, se você estiver carregando uma bagagem de coisas bastante negativas e ruins. Aí você vai perceber que ali é a tua casa. Então não tem o que reclamar, que você é aquilo que está ali, né? Então, a gente pode estar aqui de fachada, mostrando uma aparência diferente, mas na verdade você não é o que você está mostrando. Na verdade, então, quando você chega lá em cima, é o que você é que vai pesar. Então, muitas vezes o umbral é o nosso lugar, infelizmente é assim, né?
Infelizmente não, felizmente, porque a gente tem chance de se recuperar e melhorar. Quando nós avançamos para mais além, nós vamos atravessar. É uma questão de densidade e ressonância. Então, quando você está lá, se ressonar, se a carapuça servir, como diz no popular, ali é o teu lugar, né? Aqueles que estão se remoendo em processos que passou voluntariamente, André Luiz ainda diz, pois ninguém é obrigado a cometer o mal. Estes sim se identificam com o umbral e ali encontrarão ressonância. E ali vão ter que fazer a nova fase da vida deles e se recuperar e buscar, através do esforço próprio, sair dessa situação e ter uma nova oportunidade de reencarnação. Como trabalham as casas transitórias? No livro Obreiros da Vida Eterna, ele menciona essa casa Fabiano de Cristo. É uma dessas casas transitórias. A gente já ouviu diversas vezes em palestras esse tema. Ele menciona, entre outras, a casa de Fabiano de Cristo. A misericórdia permite que aqueles que se melhoram e outros idealistas que vêm das cidades do mundo maior, eles organizam esses postos de amparo, de socorro aos que se arrependem e começam a suplicar amparo. Então, quer dizer, é todo um processo onde você está trabalhando desde hoje, né? Se arrependendo, você sabe o que você carregou. Todo mundo sabe o que tem na bagagem, todo mundo sabe o que está carregando na malinha. Então, quando você começa a se desvencilhar de verdade, de coração, e deixar essa carga de lado, mostrando arrependimento, mostrando uma personalidade diferente, uma atitude diferente, você está se libertando e você tem chance de, nessas casas transitórias, e passar adiante mais rapidamente. Mas depende, você tem que ter mérito para isso, né? Apresentam tendência de mudarem de vida, de padrão mental. Eles são recolhidos nesses postos, eles formam uma estrutura impressionante, porque esses postos isolam as pessoas que têm condição de melhorar das que não têm condição de melhorar, isolando aquilo que representa socorro do restante daquele ambiente, geralmente saturado. Então, é um momento onde eles separam o joio dos lígumas. As pessoas que têm condição ficam numa condição melhor, numa assistência melhor, e os que insistem no erro vão para um ladinho, ficar num ladinho diferente, né? O André Luiz também menciona de expedições socorristas. Ele participou, inclusive, de diversas expedições socorristas. O André Luiz nos mostra que são compostas por todos aqueles de boa vontade, reconhecendo a vontade divina, se sensibilizam com a dor do seu semelhante, porque viveram essas dores. Nós temos não somente aqueles muitos próximos da terra que estavam enfermos, que se reerguem, como também os que os coordenam, que são os mais experimentados, às vezes egressos dessas lutas, pois todos passamos por esses equívocos e erros. Então, os espíritos iluminados também se devotam a esta causa de socorro semelhante. Então, os espíritos que estão mais evoluídos que nós, eles baixam, eles vêm à busca da gente, eles vêm em busca de pessoas de boa vontade, que estão ali temporariamente negativas, mas que estão com boa vontade de melhorar. Então, eles te resgatam a você, aquele, vem você, vem você, vem você. Eles sabem, as pessoas que estão interessadas em melhorar, resgatam e socorrem de forma diferenciada. Então a gente tem uma série de oportunidades, desde que a gente esteja carregando essa mudança íntima, essa mudança moral na nossa vida. As criações e invenções da Terra têm inspirações no plano espiritual? Essa é interessante. No livro Os Mensageiros, o André Luiz está visitando uma colônia espiritual e ele vê um quadro na colônia. Aí ele fala, nossa, esse quadro vocês copiaram, esse quadro eu vi no Panteão de Paris, numa viagem que eu fiz, vocês copiaram esse quadro, né? E o benfeitor, acho que o nome era Alfredo. Alfredo disse para ele, André, nada disso. O pintor francês esteve aqui no mundo espiritual, usufruiu dessa pintura, ele esteve aqui, viu a pintura e reproduziu na Terra. Você pode ver que essa pintura é muito mais brilhante, muito mais completa que a que tem no Panteão. Aí o André Luiz narra isso no livro. Então, como o mundo às vezes copia, né? A gente está sempre sendo obsediado, entre aspas, a gente está sempre acompanhado por espíritos, o tempo todo nós estamos acompanhados por espíritos. Então tem situações como essa que acontecem. Então ele relata esse quadro que é o Martírio de Saint-Denis. Saint-Denis foi uma das primeiras pessoas que foi decapitada no início do cristianismo, no ano 1 ou 2. O André retifica que o artista viu o mundo espiritual, se sensibilizou e replicou na Terra, né? Nós temos a imaginação, obviamente, nós aqui encarnados, os seres materialistas, e vamos dar aquilo que conhecemos uma derivação e um estilo que nós próprios desenvolvemos, mas sempre partiremos de alguma coisa que conhecemos. A gente tem essa bagagem, tem a bagagem de outras encarnações e tem a influência espiritual que é constante em nossas vidas, né?
está acompanhando através da sintonia. A gente tem sintonias, a gente consegue criar essa sintonia, a gente está o tempo todo acompanhado pelos espíritos. Os espíritos nos passam, se você tem sintonia positiva, coisas positivas. Se você tem sintonia negativa, coisas negativas. Então é assim a vida, é assim aqui ou lá em cima também. Por que, quando desencarnados, algumas entidades continuam vivenciando o mundo dos encarnados? A resposta é curta e grossa. André Luiz diz que é puro apego e ignorância. Então, dizer, que é a história que eu contei agora um pouquinho que a Priscila nos falou. Então, dizer, a gente precisa estar preparado e educado para esse momento do desencarne, para que a gente possa realmente deixar o corpinho para trás e seguir em frente. A gente não tem como ajudar mais os familiares, como interferir, como fazer. A gente precisa seguir em frente para buscar ajuda e retornar à nossa pátria, né? Emmanuel nos incita que Deus não usa violência, ele usa apenas o tempo. Então, você vai ficar por aqui o tempo que você quiser. Mas isso é um custo, né? Você vai ter um custo disso. Você é responsável por isso, né? Você vai ter que ficar o tempo que você quiser. A partir disso, vamos compreender que essas criaturas que vivem em volta da Terra, elas se alimentam desse material que a Terra produz. E elas produziam quando encarnadas, né? E continuam produzindo no mundo espiritual. Então, seja a pessoa viciada em bebidas, tem vícios de cigarro, droga, viciado em sexo, ou pessoas de dinheiro, que é apegado a dinheiro, a bens materiais, sintonizada com faixas vibracionais de baixo nível. Então, essa pessoa tem uma dificuldade enorme de sair. Então, ela fica presa, ela fica na crosta e não consegue ser ajudada, porque ela não se ajuda. Ela precisa primeiro despertar, se ajudar para poder partir, né? Pergunta-chave. Olha aí, o André Luiz ajudando a gente. O que fazer para desencarnar bem, né? Somente existe um passaporte: o cumprimento dos deveres morais, aqueles que a consciência dita. Muita meditação com Jesus, que é o que a gente prega sempre aqui no centro, evangelho no lar, e limpar o seu dia a dia, não acumular problemas com ninguém, não acumular problemas na sua mente, limpar essa bagagem da gente diariamente, saber que diariamente a gente pode passar limpo o que a gente fez no dia, e corrigindo as distorções. Se a gente cometeu hoje 7, 8 errinhos pequenos, que amanhã cometa 4, 5, no outro dia 1, no outro dia nenhum, que a gente perceba que nós estamos melhorando no nosso íntimo, de verdade. Quando você olha no espelho e fala, Roberto, você melhorou. Ou você olha da Roberto, você está a mesma porcaria. Você está indo para o centro, terça, quarta, quinta, sexta, e você comete os mesmos erros. Então, a gente precisa se olhar no espelho, abrir o nosso coração e falar, não, agora sim, eu vou corrigir esse erro, eu não vou cometer mais. Então, essa ressonância que a gente precisa dar para o nosso coração, né? Vamos ver claramente o que está bem. A gente sabe o que está bem conosco, a gente sabe o que está mal. A gente tem, às vezes, medo de encontrar o verdadeiro eu no espelho. A gente tem esse receio. Mas é preciso fazer isso já, enquanto encarnado, para que a gente não seja obrigado a fazer depois de desencarnado e a situação se tornar mais vagarosa, mais dificultosa e a gente sofrer um pouquinho mais do que já está sofrendo. E vamos conseguir nos desligar do que não está bem. Essa é a nossa missão. Seguindo assim, estaremos caminhando para os braços de Deus. Último quadrinho, isso aqui eu peguei de uma palestra no Haroldo Dutra Dias, é uma palestra em homenagem ao André Luiz, que ele fez recentemente em Minas Gerais. Então ele faz essa série de perguntas para a plateia, e a plateia fica atônica. Era uma plateia gigante, era um ginásio enorme, e a plateia fica atônica olhando para ele. Então são perguntas que eu mesmo me fiz, e são perguntas que a gente deve levar para casa e tentar ver se a gente tem resposta para elas, né? Ele pergunta para a plateia, por que você está encarnado? Né? Por que você nasceu na família que está? Qual o motivo que você está nessa família? Por que você tem o cunhado e a sogra? E ó, meu cunhado e minha sogra estão aqui, eu não posso reclamar muito. Né? Por que você tem os filhos e as filhas que tem? Por que você tem? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem, nada é coincidência na sua vida. Por que você tem a companheira, a esposa que tem? Por que você se separou de uma e se encaixou com outra? Tudo tem uma explicação. Por que você pensa que trabalha onde trabalha? Por que você acha que você trabalha no lugar onde você trabalha? Né? Qual o propósito da sua encarnação? Ele coloca as coisas de uma forma bastante clara e a câmera mostra a plateia, todo mundo olhando de uma forma desesperada, procurando a resposta. Né? A obra do André Luiz não fala de anjos, vamos dizer, ela fala de espíritos como nós. Ele não mostra folclore, na obra dele você não vê misticismo, você não vê... Tem outros autores espíritas que falam do mundo espiritual, mas falam com muito folclore, com muito excesso de imaginação, então isso até prejudica a gente. Porque você começa a ficar desconfiado, você vê as coisas mostradas de uma forma que não é, mas o André Luiz fala de uma forma clara, pura, só no intuito de a gente aprender. Ele só tem o intuito de nos ensinar. Então, por isso que é muito bom ler os livros dele, por isso que é uma dádiva ter esses livros, essas coleções à nossa disposição. Ele lembra, André Luiz, você sabe qual conjunto de tarefas que você se comprometeu? Ninguém te cobrará por tarefas que não tenha se comprometido. Então, às vezes, você não precisa se preocupar
com o que você não estava comprometido a fazer. Você precisa se preocupar com o que você estava comprometido a fazer. Então, essa é uma coisa bastante interessante para a gente medir, porque às vezes a gente quer carregar tudo e não dá. Se você carregar só o que você estava comprometido, já está solucionado o seu problema e você vai dar um passo adiante. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Usem o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a nossa maior ferramenta para a gente demonstrar esse carinho, esse amor por Jesus, por Deus, pela espiritualidade. União familiar, tentar levar os familiares junto para a mesa, tentar unificar e evitar problemas com quem quer que seja, porque esses problemas nos trazem enfermidades, nos trazem problemas emocionais, nos trazem constrangimentos. Esse tipo de coisa reduz o nosso tempo de vida. A gente já sabe a data que vai, a data que chega e a data que vai. Então a gente não pode antecipar a nossa volta por erros bobos, por às vezes erros muito simples que a gente comete no nosso dia a dia. Então a gente precisa se cuidar nessas coisas que são básicas da nossa vida, muito simples a gente fazer. Tem coisas que são difíceis, confesso que são. Mas tem coisas que são muito simples. A gente, às vezes, leva coisas com raiva por muito tempo, com amargura, com familiar, com filho, com esposa, com pai, com mãe. Então, a gente não pode fazer isso. A gente precisa cortar esse laço. A gente precisa entender que isso está nos matando. Você está, cada dia que passa, reduzindo a tua data de retorno, reduzindo, porque você está carregando essa mágoa, essa raiva no teu coração, e o teu contratinho está sendo alterado todo dia, todo dia. 2029, 2028, 2027, 2026, porque a tua saúde está se esgotando, o teu corpo físico não aguenta. Então vai ter um momento que o coração, câncer, alguma coisa te pega e bal. Né? Então a gente tem que abrir o nosso coração, entender, aprender e virar essa página e corrigir a tempo. Tá bom? Um beijo para todos vocês, que Deus esteja com todos.